Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais uma aula grátis aqui no nosso quadro Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e hoje a gente vai fazer uma atualização sobre a aula de estrutura organizacional, beleza? É logo depois da vinheta. Bom, é isso mesmo, pessoal. Para quem não viu ainda a aula de estrutura organizacional, eu vou deixar para você um card aqui para você assistir a aula completa com todos os conceitos, com toda a explicação e detalhes sobre a criação de uma estrutura organizacional, beleza? Porém, né, esse vídeo aqui serve até para mostrar que nem toda a experiência que a gente adquire aí em todo o tempo que a gente tem trabalhando com determinado sistema ou com uma determinada aplicação, a gente sabe de tudo, né? Então, eu sempre ensinei nas minhas aulas e nos meus vídeos que ao criar uma estrutura organizacional, a primeira estrutura organizacional a gente tinha que criar através da transação PP02. E, recentemente, eu estava dando uma aula por uma turma e um aluno me questionou sobre uma determinada transação. E eu não conhecia essa transação. Falei para ele, não conheço a transação, vou estudar a transação e volto com a explicação. E para minha surpresa, era uma transação que fazia todo sentido e fazia falta aqui na nossa estrutura organizacional. Beleza? E hoje nós vamos falar sobre essa transação. Então, ó, vamos lá já aqui para minha tela. Eu tenho aqui já uma imagem que eu utilizei para dar aula de estrutura organizacional, onde eu mostro um exemplo aqui de como a gente pode encontrar, criar uma estrutura organizacional. Então a gente começa aqui, as caixinhas são os nossos departamentos, né? As nossas unidades organizacionais, aonde eu tenho lá a presidência, o conselho. Dentro de presidência ele começa a quebrar por estados aqui ou cidade, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Aí eu tenho dentro de São Paulo as diretorias de recursos humanos, de finanças e de produção. Abaixo de diretoria de recursos humanos eu tenho recrutamento e seleção, cadastro e folha de pagamentos. E por aí vai, a gente tem aqui então um exemplo de estrutura organizacional. E quando a gente criava essa estrutura organizacional lá dentro do nosso SAP, ela ficava com esta carinha, né? Com esse formato aqui. Então a gente tem aqui os nossos departamentos ou as nossas unidades organizacionais. Dentro das nossas unidades organizacionais eu tenho as posições e dentro de cada posição eu tenho lá uma pessoa ocupando esta posição. E eu sempre ensinei que para criar a primeira unidade organizacional, o meu primeiro departamento ou o departamento de nível mais alto da minha estrutura organizacional, a gente tinha que usar a transação PP02. Por quê? Porque a gente tem lá uma transação que é uma transação mais simples, uma transação mais fácil de ser utilizada, que é a transação PPOME, mas que a transação PPOME ela não cria a primeira estrutura, a primeira unidade, né? O meu departamento de nível mais alto, no caso aqui é presidência. Então a gente tinha que criar uma unidade, essa primeira unidade lá na transação PP02, e depois a gente ia para a transação PPOME. E quando esse meu aluno me questionou, me trouxe essa dúvida, eu falei, deixa eu ver essa transação, e fui estudar a transação. E que transação era essa daqui? É a transação PPOCE. E essa transação PPOCE, ela é uma transação que cria a unidade organizacional raiz, né? Então a gente consegue, através dela, ela tem as mesmas funcionalidades ali da nossa transação PPOME, mas ela começa a criação de uma unidade raiz. E aí eu vou criando até onde eu conseguir. Só que através dela eu só faço a primeira criação. Então depois que eu criei a minha estrutura organizacional, iniciando lá pela unidade organizacional raiz, para eu dar manutenção em uma estrutura organizacional que já existe, eu preciso da transação PPOME, que é a transação aqui de organização e ocupação para modificar essa minha estrutura. Então aqui eu consigo fazer as alterações, consigo criar novos objetos, novas unidades, novos cargos e novas posições, e então dentro aqui da transação PPOME. E aí
eu também fui atrás, né? Quando eu tive esse questionamento, eu tive essa dúvida, eu fui atrás e também descobri aqui a transação PPOSE, que é a transação que faz, que me mostra a minha estrutura organizacional, e só que ela somente exibe a minha estrutura, ela não tem nenhuma autorização de modificação na nossa estrutura. Beleza? Então, é isso, que essa é a atualização que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui as 3 transações que deixa a manutenção e a criação de uma estrutura organizacional de maneira muito mais fácil. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse mesmo exemplo aqui hoje, tá? E nós vamos criar esse exemplo. Então, a presidência, a São Paulo, Rio de Janeiro, Diretoria de Recursos Humanos. Não vamos criar todas essas unidades, mas nós vamos criar algumas aqui e dar manutenção utilizando aqui essas 3 transações que eu trouxe para vocês hoje nesse vídeo de atualização. Beleza? Bora lá então já para o nosso sistema e vamos começar aqui a fazer essa criação. Então, para eu criar uma estrutura organizacional raiz, eu vou lá, em vez de eu utilizar aqui a transação PP02, que é aquela que eu expliquei na primeira aula, né, que eu deixei o card ali para vocês, eu tinha que vir aqui, colocar lá o tipo de objeto O, status 1, infotipo 1000 e clicar no botão criar. Nós não vamos mais fazer isso aí, nós vamos direto agora, nós vamos direto para a transação PPOCE, que é a transação que vai me permitir criar uma estrutura organizacional através de uma unidade organizacional raiz. E aí, quando eu acesso a minha transação, ele já vem aqui, olha só, já pedindo qual que é a data de validade desse meu objeto, e aí eu vou colocar aqui, então, 1 de 1900, vou clicar aqui no Enter, e ele já vai trazer lá exatamente a tela da transação PPOME, mas ela traz aqui criando a minha primeira estrutura, a minha primeira unidade organizacional. Então, vou vir aqui e vou colocar lá presidência, certo? E vou salvar. Essa transação, a transação PPOCE, ela tem as mesmas funcionalidades da transação PPOME, só que ele começa sempre criando aqui as minhas unidades organizacionais. Eu tenho aqui, olha lá, criar cargos, exatamente igual eu tenho na transação PPOME, e eu tenho aqui também criar o que? Olha lá, ou uma unidade organizacional ou uma posição, dependendo de como eu vou seguir aqui a minha estrutura. Então, vamos lá. Vou criar, então, ó. Criei aqui a presidência, pensando lá no nosso modelo, na imagenzinha que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, vou criar uma nova unidade organizacional aqui. Vou colocar lá o nome de São Paulo. E vou salvar. Vou criar aqui abaixo de presidência outra unidade organizacional com o nome de Rio de Janeiro. Vou salvar. Dentro de São Paulo aqui eu vou criar lá, olha só, vou criar aqui a diretoria de recursos humanos. Vou salvar. E por aí vai. Eu consigo criar todos os outros objetos também. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, vou criar lá o meu cargo, a minha posição aqui de presidente. Vou pegar o cargo, vou pegar um cargo qualquer aqui, ó. Cargo qualquer não, eu tenho que pegar o cargo, né, de presidente para eu poder tá lá o cargo de presidente. Deixa eu pegar um aqui, ó, presidente.
certo? Então, eu consigo ir criando a minha estrutura organizacional através da transação PPOCE. E da mesma forma, então, vou salvar aqui a minha estrutura, né? Vamos imaginar que eu precisei parar no meio dessa minha atividade de criação da estrutura organizacional e para resolver uma outra coisa, só que eu preciso ainda continuar dentro aqui da criação da minha estrutura. Eu vou sair, só que quando eu saio aqui da minha transação PPOCE, eu já não posso mais voltar. Por quê? Porque se eu voltar para ela, ela começa a criar novamente, olha lá. Ele pede a data de início e fim para eu criar uma estrutura organizacional através da minha unidade raiz. Não é isso que a gente quer continuar a dar manutenção naquela estrutura que a gente já tinha começado a criar. Então, neste caso, a gente vai lá para a transação PPOME, que é a transação que a gente já conhece, que a gente já viu como funciona. E ela funciona exatamente igual. Olha só, ele já até trouxe aqui a minha estrutura organizacional que a gente estava trabalhando anteriormente, porque ele guarda lá, né, as informações. Então a gente pode continuar aqui agora, crescer e criar novos objetos na nossa estrutura através da transação PPOME. Então eu vou aqui dentro, por exemplo, aqui da diretoria de recursos humanos, vou criar lá uma unidade, um departamento que vai ser, por exemplo, o recrutamento e seleção. E salvo. Vou criar lá o meu departamento benefícios e por aí vai. Então, por aqui eu consigo criar também outros objetos e ir dando manutenção dentro da minha estrutura organizacional. Então, através da transação PPOME. Então, recapitulando rapidinho, a gente começou a criação lá da nossa estrutura através da transação PPOCE, começando pela unidade mais alta, lá de nível mais alto, a minha unidade raiz, no nosso caso aqui é a presidência, e nós fomos crescendo essa estrutura. Parei essa configuração, essa criação na metade, porque eu precisava resolver outras coisas, e volto a dar manutenção através da transação PPOME. E aí, por fim, eu vou salvar aqui a minha estrutura, eu posso acessar a transação PPOSE apenas para visualizar essa estrutura organizacional que a gente estava criando. Beleza? Então, olha lá, a gente tem aqui a presidência. Tá vendo que eu não tenho nenhum botãozinho, os botões de criar, de copiar, que tá tudo inibido, né? Tá tudo desabilitado, porque eu só tenho autorização de visualização aqui na minha transação PPOCE. Então eu tenho aqui dentro, tá um pouco lento aqui o ambiente, mas eu consigo visualizar aqui todos os meus recursos. Deixa eu... Deu uma travadinha aqui. Aí, ó. Olha lá, então eu consigo visualizar todos os objetos da estrutura organizacional que eu estava criando e eu dei manutenção. Beleza? Bom, pessoal, então foi isso. Eu quis trazer para vocês aqui uma atualização, então, aqui da parte de como criar uma estrutura organizacional, de como dar manutenção em uma estrutura organizacional, trazendo aqui, então, essas novas transações para você. Então, a gente tem lá, ó, a transação PPOCE, que é onde eu começo a criar a minha estrutura organizacional através de uma unidade raiz. Ou seja, o que é uma unidade raiz? É a unidade de nível mais alto, né, da minha estrutura. No nosso caso aqui, a presidência, né? E aí eu consigo, através da transação PPOSE, criar novos objetos, né? E se eu precisar parar e dar manutenção em outro horário ou em outro dia,
é só eu voltar para essa mesma estrutura através da transação PPOME, que é a transação que eu modifico, né, que eu dou manutenção na minha estrutura organizacional. E também eu posso somente visualizar essa minha estrutura organizacional através da transação PPOCE. Beleza? Bom, OSE, perdão, a transação de exibição, a transação PPOSE, certo? Bom, olha, espero que vocês tenham gostado, tenho certeza aí que é um vídeo legal, três transações bacanas para você que você utiliza no seu dia a dia, tá bom? E aí, não se esqueça aqui então, ó, de se inscrever aqui no nosso canal, dá uma olhada lá no nosso site aqui, a gente está com um curso novo agora aí, um curso que é para o próximo mês aí, a Academia SAP HCM, que eu tenho certeza que vai trazer bastante conhecimento para você, beleza? Até mais, até a próxima, tchau, tchau, e muito obrigado por ter acompanhado até aqui.